Amigos e irmãos, a paz do Senhor. Em um dia de sábado, os discípulos e Jesus Cristo passavam por uma seara, ou seja, por uma plantação de milho, de espigas de milho. Então os discípulos começaram a colher espigas. Vale lembrar que os discípulos não foram no dia de sábado colher as espigas, mas eles estavam passando pelaquela plantação. Assim diz a Bíblia, a palavra de Deus. E sucedeu passar ele num dia de sábado pelas searas, e os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe perguntaram: Olha, por que estão fazendo no sábado o que não é lícito? Respondeu-lhes ele, Jesus: Acaso nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos companheiros? Prosseguiu, dizendo: O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Irmãos, quem já leu o Antigo Testamento sabe que o rei Saul, começou uma perseguição atrás de Davi. O rei temia que o Davi tomasse seu trono, que o povo o fizesse rei. Por isso o rei Saul perseguiu e queria matar Davi. Então Davi fugiu, sozinho e sem ninguém com ele. Vou repetir. Davi fugiu sozinho e sem ninguém com ele. Mas, se nós voltarmos aqui nas Sagradas Escrituras, diz assim o Senhor. Respondeu-lhes, versículo 25. Acaso nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Então nós podemos pensar, espera aí, mas se Davi fugiu e estava sozinho, por que o Senhor Jesus está dizendo que quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros? Nós vamos entender o porquê. Davi entrou na casa de Deus, no templo de Deus, onde estava o sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, pães sagrados, do quais não é lícito comer, apenas é permitido aos sacerdotes comer deste pão. Então, explicando essa passagem, os discípulos e Jesus estavam passando por uma plantação. Os discípulos começaram a colher espigas porque estavam com fome. Eles estavam necessitados de comer porque estavam com fome. Então os fariseus disseram a Jesus: Por que fazem os teus discípulos o que não é lícito fazer no dia de sábado? Ora, os discípulos estão colhendo espigas. Então Jesus disse aos fariseus: Por um acaso vocês não leram o que fez Davi quando teve fome, necessidade, e entrou no templo de Deus, ele e seus companheiros, e comeram os pães da proposição, dos quais não é lícito comer, mas somente os sacerdotes? Ora, aqui está aquele que é Senhor do sábado. O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Bom, irmãos, o que nós devemos entender nessa situação é o seguinte. Bom, mas para explicar essa situação, eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 21. Primeiro Samuel, capítulo 21. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe:
por qual motivo vieste sozinho e não há ninguém te acompanhando? Então, no primeiro versículo, você já percebe que Davi está sozinho e ninguém o está acompanhando. Davi estava fugindo do rei Saul. Continuando. E Davi respondeu ao sacerdote Aimeleque: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação: que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontros com eles em certo lugar combinado. Agora, tens 5 pães ou outro alimento à mão que podes me oferecer? Irmãos, quando Davi estava fugindo do rei Saul, ele chegou até o templo de Deus, na casa de Deus, e encontrando o sacerdote Aimeleque, que saiu tremendo de medo quando viu Davi, o sacerdote perguntou: por que vens tu sozinho e ninguém contigo? Então Davi teve essa ideia: bom, o rei me mandou fazer um negócio e disse que eu não contasse nada a ninguém e que os homens deles estavam me esperando em tal lugar. Primeiro, Davi mentiu. Davi vinha fugindo do rei Saul. Davi não estava fazendo nenhum mandado do rei. Então Davi mentiu. Mentiu acerca disso e mentiu também ao dizer que os homens estavam esperando ele em tal lugar. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Continuando. Replicou-lhe prontamente o sacerdote: não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiverem relações sexuais recentemente, então estarão purificados para se alimentar deles. Ao que Davi respondeu: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando parto em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais neste dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu os pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo o da oblação, o pão da presença, que se retira de diante de Yahweh, o Senhor, e que tinha sido tirado da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda pediu a Aimeleque: há por aqui à tua mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Respondeu-lhe o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, que mataste no vale de Elá, fica bem ali, embrulhada num manto, atrás do éfode. Colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: certamente não há espada melhor que esta. Dá-me a espada. Naquele dia, levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul e foi procurar Aques, rei de Gade. Então você percebe que Davi fugiu de Saul, ele fugia de Saul. Continuando. Contudo, os conselheiros de Aques lhe questionaram: não é este Davi, o rei da terra? Não era para ele que se cantavam nas festas e danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco, rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade e deixando escorrer saliva da barba. Então, irmãos, resumindo, quando o Senhor Jesus está passando pelas searas, pelas plantações de milho,
que os seus discípulos começam a colher espigas. E os fariseus dizem: por que fazem os teus discípulos o que não é lícito fazer no dia de sábado? Então o Senhor Jesus diz: por um acaso vocês não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição, dos quais não é lícito comer, mas somente aos sacerdotes? Pois eu lhes asseguro que aqui está aquele que é Senhor do sábado. Ou seja, o que foi que Davi fez? Davi estava fugindo do rei Saul para não morrer. Davi estava com fome, Davi andava sozinho. Então Davi mentiu, porque ele chegou na casa de Deus e disse a Aimeleque, o sacerdote: não tens por um acaso pães ou algum alimento que possa me dar para que coma eu e meus companheiros? Então o sacerdote Aimeleque disse: só tenho pães sagrados. Davi disse: não tem problema. Então Davi, saindo dali da casa de Deus, foi até Ax, o rei de Gate. Quando chegou lá, as pessoas conheceram Davi e disseram: ora, não é esse o Davi a quem cantam nas festas dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares? Quando Davi ouviu isso, ficou com medo do rei de Gate. E o que foi que Davi fez? Davi se fez de doido para não morrer. Davi fez como se tivesse um ataque de epilepsia, deixando escorrer saliva pela boca. É por isso que o Senhor Jesus diz aos fariseus: vocês não leram o que fez Davi quando comeu os pães da preposição, das quais não era permitido? O que foi que Davi fez para não morrer? Davi se fez de doido. Então, ali colhendo espigas estão os discípulos. Estão colhendo por necessidade. Eles estão com fome. É por isso que o Senhor diz: aqui está aquele que é o Senhor do sábado. Aqui os meus discípulos estão colhendo por necessidade. Aqui os meus discípulos estão comigo, eu que sou o Senhor do sábado, e eles não têm que se fazer de doido para não morrer, porque eu criei o sábado. E o sábado foi criado para o homem, e não o homem para o sábado. Entendeu a situação, amigos? O sábado é um dia de descanso ao Senhor. É um dia santo. O sábado foi criado por causa do homem, para que o homem descanse de suas fadigas. Por isso diz o Senhor que você deve trabalhar 6 dias, mas no 7º dia você deve descansar e não deve fazer trabalho nenhum. Porque ali está o Senhor do sábado. No dia de sábado, o Senhor se faz presente na casa daquele que o reconhece como Deus e que santifica esse dia. E nesse dia clama ao Todo-Poderoso. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.